Vamos supor que o dataset que a gente está utilizando para treinar a nossa rede neural seja um dataset com variáveis bastante diferentes. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Que a gente tenha os seguintes dados no nosso dataset. A gente tenha a altura, o peso e o salário anual de uma pessoa aqui. Deem uma olhada nesses dados. Deem uma olhada na magnitude desses dados. Então a gente tem a altura aqui, que normalmente vai variar aí entre, sei lá, 1,20 a uns 2,20, eu acho que seria a amplitude quase máxima. O peso da pessoa, que poderia variar de uns 40 até uns 140, talvez, seriam as máximas amplitudes. E o salário numa ordem muito desconexa. Na verdade, todos os dados aqui têm ordens desconexas, né? Aqui a gente tem ordem de unidade, aqui a gente tem ordem de dezena, e aqui a gente tem ordem de dezenas de milhares de unidades. E vocês podem imaginar que isso, agora que a gente sabe como treina uma rede neural, pode ser um grande problema para o treinamento. Vamos tentar entender. Vamos supor que isso aqui sejam dados de entrada e eles queiram prever se a pessoa... qual a probabilidade de ela ser um bom jogador de basquete, por exemplo. Vamos supor que a gente está buscando se existe uma correlação entre altura, peso e salário com a pessoa ser um bom jogador de basquete. Então a gente vai treinar uma rede neural para isso. Bom, se a gente fosse criar uma rede Perceptron, vamos pegar sempre a rede Perceptron de exemplo aqui, que ela é muito fácil da gente entender, né? A rede Perceptron ela tem um neurônio só. E o que esse neurônio ia receber? Ele ia receber como dado de entrada esses 3 dados que a gente tentou associar com a pessoa jogar bem ou não jogar bem basquete. Então, uma das entradas do neurônio seria 1,17, a outra seria 65, a outra seria 50 mil. E aí a gente se pergunta, né? Será que isso aqui é a melhor forma de colocar os dados? Porque pensem comigo. Eu peguei aqui jogar basquete como algo bem improvisado, tá? Pode ter alguma correlação entre altura, peso e renda com a probabilidade da pessoa jogar bem ou não basquete. Eu não sei se existe essa correlação. Mas caso a gente tivesse um dataset onde a gente tivesse o salário, a altura, o peso das pessoas e se ela jogava bem basquete ou não, como dados ali discretos, né? Só sim ou não, e a gente quisesse rotular como sim ou não e a gente fosse treinar a rede neural para isso, basicamente o que a gente ia ter que fazer era determinar um limiar de ativação desse neurônio, que é o bias, e determinar os pesos, peso 1, peso 2 e peso 3, que maximizariam a nossa taxa de acerto, ou minimizaria o nosso erro, né? E aí, cada neurônio aqui, ele ia ter um determinado papel na ativação. Pode ser que a altura, ela tenha um papel grande na ativação. Quanto mais alta a pessoa, talvez mais provável seja. Não que exista uma correlação direta entre alto e jogar basquete, mas pode ser que seja mais provável que pessoas mais altas tenham melhor desempenho. É a mesma coisa, pode ter alguma relação inversa com o peso. Talvez pessoas muito, muito pesadas não consigam pular o suficiente, mas talvez tenha uma correlação da altura com o peso, não sei. E talvez a renda deva ter alguma correlação que a gente também não conhece. Porém, é fato que a altura talvez tenha uma correlação forte. Então, o que vai acontecer? Normalmente, quando a gente treinasse essa rede, esse parâmetro aqui, ele teria um peso muito alto. Ele teria um peso que normalmente tenderia a ativar esse neurônio. Ou poderia ter, a partir de uma certa altura, combinada com as outras coisas, uma probabilidade de ativação desse neurônio. Mas olha a magnitude do salário. Olha como o salário é algo grande, ainda mais se a gente pegar o salário aqui anualizado. Se a gente inicializar esses pesos aqui com valores aleatórios, por exemplo, vamos inicializar todos esses pesos com valor 1, só para a gente ter uma referência. A gente atualiza, a gente começa todos esses pesos aqui com valor... Poderia colocar menos 1 aqui no peso, 1 aqui no salário. Quando a gente aplica isso aqui, a gente passa isso aqui para frente, né? Lembra, nosso treinamento ele começa com uma inicialização aleatória de pesos. A gente iniciou aqui todos os nossos pesos com valor 1, então uma inicialização aleatória. Você insere os dados, ele passa isso aí para frente, processa e ele tem uma determinada saída. Mas olha o tamanho, olha a proporção, a contribuição da variável salário. Olha como ela é desproporcionalmente grande. Se a gente fosse treinar essa rede aqui, para qualquer salário que a gente colocasse, não importa, ela ia ativar, ia ativar, ia ativar, ia ativar, ia ativar. Vamos fingir que a gente começa com um bias 1 também. Ia ativar, ia ativar, ia ativar, sempre ia ativar. E aí o que ia acontecer? Toda vez que passasse pela rede neural ia dar que deu errado, ia ter que diminuir esse peso aqui.
Toda vez que passasse, ia ter que diminuir esse peso. Toda vez que passasse, ia ter que diminuir esse peso. Ou talvez, né, como tudo está passando junto, ia acabar diminuindo os outros pesos também. Olha como isso se torna uma coisa difícil, porque o peso, se esse aqui for o valor de entrada, 50 mil for o valor de entrada, para isso aqui ter uma contribuição similar às outras, isso aqui tem que ter um peso muito baixo, ou essas duas aqui tem que ter um peso muito alto, e aí o bias também tem que ser muito alto. Olha como ter diferentes magnitudes de dados complica a coisa para a gente. Não é? Não parece assim que ter diferentes magnitudes de dado complica? Porque se a gente for pegar aqui o peso do salário tem uma magnitude muito diferente. Vamos supor que até tenha a mesma influência. Salário, altura e peso tenham mais ou menos a mesma influência na previsão de quão bem a pessoa joga basquete. Então, os pesos de cada uma dessas variáveis eles teriam que ser muito diferentes. E demoraria muito para convergir e poderia até dificultar o processo de conversão. Ou o processo de aprendizado, na verdade, dificulta. Ter variáveis de entrada com magnitudes muito diferentes dificulta muito o processamento, o processo de treinamento da rede neural. E a gente entende isso agora, o porquê disso, porque na aula passada a gente viu como ocorre esse processo de treinamento, né? Como a gente inicia os pesos pequenininhos de forma aleatória e vai incrementando ele aos poucos dependendo do erro, incrementando ele aos poucos dependendo do erro. A gente tem aquele parâmetro, né? Taxa de aprendizagem, para ver quão mais rápido a gente a gente faz essas variações aqui nos pesos. E se a gente tiver essas magnitudes muito diferentes, a gente vai ter um grande problema no treinamento da rede neural. A gente pode ter um grande problema no treinamento da rede neural. E aí, existe uma técnica que a gente faz para evitar isso aí, que é a chamada técnica de normalização. Imaginem se a gente conseguisse mandar tudo isso aqui para a mesma escala. Vamos supor, olha, eu vou fazer uma normalização bem simples aqui. Vamos supor que em vez de usar 65 como peso, a gente use 6,5 e em vez de usar 50 mil como salário, a gente use 5. Olha, a gente só vai... A relação, né, se a gente tiver um monte de salários e um monte de pesos, a relação entre elas não vai mudar muito. A gente só está mudando a unidade. Em vez de usar a unidade, sei lá, quilogramas, a gente está usando décimo de quilograma. Em vez de usar reais aqui, a gente está usando décimo de milésimo de reais. Beleza, a gente só mudou a unidade. Não tem problema, a correlação entre as variáveis mantém a mesma. E esse processo, claro que de uma forma um pouco melhor do que eu falei aqui, só mudar ali a vírgula, é chamado de normalização dos dados. A gente pega os dados e tenta jogar os dados para uma escala similar antes de iniciar o treinamento. E a gente faz isso porque isso torna o treinamento da rede neural muito mais simples, muito mais fácil. Na próxima aula, a gente vai ver as duas técnicas de normalização mais utilizadas dentro de redes neurais artificiais.